Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Se tem um mistério na Terra, se chama pirâmides. A própria posição delas, referente aos astros, muita gente sempre as considerou pontos de energia da própria Terra. Há diversas teorias, debates sobre isso, como foram construídas até hoje. Nunca se chegou a um consenso de dizer, não, realmente foi assim. Não, até hoje existem discussões. Há muitas lendas sobre isso. Nós, inclusive, no nosso velho Diário do Davi, falamos sobre como Salomão fez o seu templo e provavelmente as pirâmides seguiram o mesmo rito. Existia uma crença lá no Egito, naquela época, que faziam que as pessoas se recolhessem a suas casas a no máximo 5h30 da tarde, porque elas não ficavam depois que o sol se ponha, porque acreditava que o Deus do bem era derrotado durante esse período e os demônios tomavam conta da terra. Provavelmente existia muita possessão demoníaca. Você vê que inclusive nas passagens de Cristo ele expulsou diversos demônios, porque parece que Satanás agia muito mais diretamente nas pessoas naqueles tempos remotos. Tudo isso a gente fala no nosso velho Diário do Davi. Tem coisas que não dá para ser faladas aqui. Você sabe, hoje a gente está na época do mimimi, mas eu estou comentando isso aqui para vocês porque acaba de chegar uma nova descoberta. Diversas pessoas mandou isso aqui para mim. A minha amiga Rose, Gustavo, olha, muita gente mesmo. Eu não vou citar o nome de todos porque eu vou acabar deixando alguém de fora. Agora, o que é engraçado é nessa nova descoberta que se trata do seguinte, família. As pirâmides, você não pode chegar lá, e meter as caras e fazer o que você quiser, tá certo? Você não pode fazer isso. São lugares preservados, são lugares históricos, então é muita burocracia até para você se aproximar. Nem subir naqueles tijolos, muito turista quando ia para lá, subir ali nos tijolos para tirar fotos. Subir um pouquinho ali na pirâmide para tirar fotos. Nem isso pode mais, se fizer você vai preso. Então são áreas muito restritas, tá certo? Embora seja turísticas, você possa visitar, mas com todas as regras que eles criam. Por exemplo, é a mesma coisa na Antártica, ou Antártida. Você pode ir para lá, mas só nas áreas que eles deixam, marcando com eles e andar como eles deixam. Você não vai chegar lá livre, vou fazer uma pesquisa, vou cavar aqui. Isso não vai acontecer. Se você tentar, você vai sair preso. Há algo nessas áreas escondido. A própria pirâmide, ela é um tapa na cara, desses caras que simplesmente repetem o que cientistas falam. A ciência, como eu já disse, eu não sou anti-ciência, mas a ciência só é ciência quando ela prova, certo? Quando ela faz o teste laboratorial e ela prova. Hoje em dia o que está sendo feito é pegar as opiniões científicas, as teorias científicas e colocar como verdade absoluta, e ai daquele que critica. É o caso das pirâmides. Muita gente questiona por que essas pirâmides não foram cobertas com a areia do deserto. Era para isso acontecer. Literalmente uma cidade toda pode ficar debaixo. Aconteceu recentemente em uma cidade que foi construída no meio do deserto, lá para os Emirados Árabes. E principalmente quando tem aquelas tempestades de areia, que é muito forte. Lembra que passou até alguns países essa tempestade? Elas literalmente mudam coisas de lugar, faz com que coisas que estão aqui desapareçam e outras que estavam em outro lugar apareçam de novo. Por que não acontece isso com as pirâmides? Tantos séculos passados já era para ter acontecido. Então muitos teorizavam que existe uma força, uma tecnologia trabalhando. A própria pirâmide era uma prova dessa tecnologia. Não tem como você ficar na ponta dela lá sem luz nenhuma. Naquele tempo não tinha energia elétrica. Não tem como você ligar uma tocha, porque o lugar é abafado. Como eles conseguiam fazer isso, viver naquela escuridão, como era possível? Então tem muitas teorias, já tentaram reproduzir, porque o que eu digo, a ciência, ela só é ciência quando ela consegue provar. Então eu vi cientistas realmente pegando aqueles espelhos da época, que refletia muito pouco, parece uma prata, como se você refletisse numa prata, uns espelhos antigos, e quando eles tentavam, passava por no máximo 3 ou 4 espelhos, depois o sol já não conseguia continuar ali o seu feixe de luz nesses espelhos. E mesmo que fossem espelhos hoje nossos, esses espelhos modernos, que são 100%, refletem 100%, ainda assim você não conseguiria clarear dentro da pirâmide. Com fogo não vai, com luz solar também não vai. Então como era feito? Existia alguma energia, alguma coisa que eles conheciam e que usavam e que foi perdido. O próprio teorema de Pitágoras, como eu já mostrei aqui para vocês, esse cálculo que se faz, ele é um princípio matemático que relaciona os lados de um triângulo e retângulo. Então, praticamente todas as estruturas precisam dele. E ele não foi criado pelo Pitágoras. Ele pegou isso dos antigos, ele pegou isso em pergaminhos antigos. Eu fiz um vídeo aqui só falando disso. Então, claramente, o passado não era tão ignorante como eles querem que nós acreditemos. Algo deve ter acontecido, algo que meio que deu um reset na humanidade, Houve um período de desconhecimento, sim, mas acho que antes desse período houve outro período muito mais avançado do que hoje.
E essas provas estão escondidas, estão omitidas. O Vaticano tem um bocado guardado lá que ninguém pode ter acesso, né? E a elite vem se aproveitando desse conhecimento para enriquecer a si próprio e guardar o poder só para eles. O conhecimento é poder, então esse poder está guardado só para eles. E aí o que é que fizeram agora? Os caras passaram com um tipo de tecnologia, né, onde você manda um sinal para a Terra e se tiver terra embaixo da Terra, esse sinal reflete, ele volta de novo. Né? Bate lá e volta. Quando ele passa direto, aí ele começa a mapear, é como se ele mapeasse o que tem ali escondido embaixo da terra. E fizeram isso logo onde? Nas pirâmides. E aí descobriram uma mega estrutura, né? Isso aqui que você está vendo aí, pedir para o editor colocar, né, é o que seria esse gerador que está embaixo da pirâmide. Eles acreditam até que pode existir uma cidade inteira embaixo disso. Você vê que é como se fossem umas bobinas mesmo, ó, tá vendo? E engraçado, família, que eu vi caras famosos aqui, né, que são... Não, eu sou 100% ciência. Cara que não me entra, eu não vou citar aqui, simplesmente não me entra. Mas o cara dizer, não, mas para você provar que é científico, você tem que escavar lá, como se fosse simples, né? Como se, eu vou pegar uma pá e vou cavar lá na pirâmide. Aí o cara sai preso, algemado. Isso aqui são segredos da elite global, simplesmente. Você acha que a própria pirâmide tá lá com um olhão em cima dela, por acaso, né? Ah, não, são os Ilu da Bavária, já foram extintos. Foram extintos e mantém o seu símbolo até os dias de hoje na principal moeda do mundo. Isso é conversa. É claro que isso aqui tem muito a ver com o que a gente já vem falando e percebendo. Qualquer pessoa que tem dois neurônios que não sejam intrigados um do outro consegue raciocinar e entender que há algo que está sendo escondido de todos nós. E é o caso aqui. Então veja, a matéria, vou passar a matéria do jeitinho que está aqui, da O Globo, né, sem agradecer a todos que me mandaram, e diz o seguinte, ó: pesquisadores alegam ter descoberto cidades subterrâneas sobre as pirâmides do Egito, mas especialistas mostram ceticismo. E era simples resolver isso aqui. Se os especialistas estão sendo céticos, vamos cavar lá, né? Vamos fazer um... Se não quer cavar direto embaixo dela, faz um de lado, vamos ver quem está certo. Já se procurou coisas no mundo por menos, mas a ideia é manter isso aqui guardado, meus irmãos. Eles vão esconder, acredito no que eu estou dizendo, eles vão esconder, vão ridicularizar e logo logo o povo esquece isso aqui, ó. Matéria de 23/3/2025. Pesquisadores da Itália e da Escócia, tem que ser da Escócia, né? William Wallace, alegam ter descoberto uma vasta cidade subterrânea que se estenderia por mais de 1.980 metros sobre as pirâmides de Gizé. As equipes utilizaram radares para mapear o que descrevem como uma extensa rede de estruturas ocultas sobre um dos sítios antigos mais icônicos do mundo. O artigo ainda, porém, não foi revisado por especialistas independentes, por não ter sido publicado em uma revista científica. É porque quando você chega nessas revistas científicas que tem hoje, os caras já dizem logo, passou pelos especialistas? Não. Aí o cara tenta passar pelos especialistas, os especialistas dizem, não, isso aqui não é ciência. É o que aconteceu com aquele pesquisador, agora eu esqueci o nome dele, família, mas tem também um vídeo aí, aquele camarada que descobriu os ossos de dinossauros, o primeiro, né, que descobriu os ossos dos dinossauros com carne, né, com tecido ainda, né, tinha os vasos sanguíneos e tudo. E ele disse, olha, essa descoberta por si só prova que os animais, ou seja, os dinossauros existiram muito mais próximos aos humanos do que o que a gente acreditava, de milhões de anos. No mínimo, algum sobreviveu por mais tempo. Pode ser, inclusive, a tal história dos dragões. Você pega as memórias de Alexandre o Grande, tem lá. Ninguém leva isso em consideração, mas ele diz, olha, a primeira coisa quando eu cheguei nessas terras aqui, que a gente estava conquistando, foi enfrentar um dragão. Perdemos vários homens nessa luta. Ele relata, inclusive, as perdas que teve. Que essas criaturas eram furiosas. Isso pode ter sido o quê? Os próprios dinossauros. Esse nome dinossauro é um nome moderno. Antigamente, se alguém visse algo parecido com um dinossauro, chamaria de dragão, né? Mas existe, meus irmãos, essas teorias aí que muito dinheiro foi ganhado e continua sendo ganho em cima delas, que não podem ser mudadas. Muita coisa são falácias financeiras, literalmente, que são colocadas como coisas científicas e ai de você se discutir. E eu vi esse bosta falando em um podcast, eu até ia fazer o react aqui, mas o cara falou tanta merda que nem teve como. Né? E ele falando um monte de abobrinha sobre, não, mas se é científico, tem que passar ali pela junta científica. Mas qual laboratório está interessado, por exemplo, como bem mostrou o Dr. Lai Ribeiro, esse sim, um especialista de peso, como todos sabem, né? O camarada tem que custear 5, 10 mil, 20 mil pessoas por 5, 10 anos. Quem é que aguenta fazer isso? Para poder provar que alguma substância funciona. Olha, eu tenho uma substância aqui, descobri, pá, faz bem à saúde, tá certo, faz bem à saúde, né? Beleza, é barata, né? Feita aquela, lembra a pílula do, né? Lembra daquela pílula do can, né? Você lembra disso? Aquela pílula foi barrada.
só era liberada para aqueles pacientes terminais. A própria Dilma chegou a assinar, mas chegou lá nos nossos deuses, os deuses disseram, não, não é para colocar isso mais não. Pronto, proibiram. Para aquela pílula ser, de fato, aprovada, o que é que teria que fazer? Ela teria que ser testada por 10 ou 20 anos, em mais ou menos 20 mil pessoas, e começar com animais, viu? Quem é que tem dinheiro para bancar essas pessoas todinha? Salário dessas pessoas, ficar fazendo amostra toda semana para ver como é que tá o organismo delas. Quem é que aguenta isso? São laboratórios. Essas exigências foram criadas justamente para tirar tudo que era barato, tudo que era acessível, tudo que não dava lucro. Nenhum laboratório vai querer patentear e custear um produto que vai acabar com um tratamento que ele já tem, que ganha milhões. Isso foi falado até no desenho do Superman, cara. É o Lex Luthor falando isso. Né? Chega a moça, eu até mostrei isso também aqui em vídeo. Chega a moça, né? Olha que é um desenho, né, da DC. E ela chega com um papel, olha, Alex, a gente descobriu a cura para tal problema. Aí ele diz, tá, quanto é que vão me pagar, né? Quanto é que o governo vai pagar aí por essa cura? Aí ele diz, ó, vai pagar aqui tantos milhões. Ele, não, reveta para um tratamento por 10 anos. Eu vou ganhar isso por dose. Então é isso, entendeu? É isso que funciona hoje. Tudo que se transforma em negócio, na saúde não podia ser comércio. Era para ser um bem, né? Era para ter pessoas ali pagas, né? A gente paga imposto para a NASA. Por que não pode pagar para que cientistas continuem procurando a melhoria da população? Agora transformou em negócio, meu amigo, nunca vai aparecer algo que realmente resolva os problemas. Só que faça remendos, né? Então isso não faz sentido de você, não, vou questionar aqui porque tem que passar por uma junta de especialistas. Não vai passar, simplesmente não vai. O governo de lá do Egito não vai dar a permissão para que ninguém escave lá. Simplesmente assim, ó. Segundo o porta-voz do projeto, Nicole Sicolo, os pesquisadores encontraram várias estruturas significativas, incluindo 8 enormes formações semelhantes a pilares enterrados sobre a base da pirâmide de Khafre. Os poços cilíndricos com 640 metros de profundidade parecem estar cercados por caminhos em espiral que levam a 2 câmaras cúbicas gigantes, cada uma medindo aproximadamente 80 metros. Este estudo redefine os limites da análise de dados via satélite e da exploração arqueológica, anunciou assim Ciclo em entrevista coletiva. Para estudos, os cientistas utilizam pulso de radar, da mesma forma que são usados para mapear as profundezas do oceano, para criar imagens de alta resolução no subsolo, na região abaixo das estruturas. Então é uma tecnologia já usada. Ninguém chegou com algo novo dizendo, ó, inventei isso aqui e tá me mostrando isso. É uma coisa que já é usada aqui, ó, para medir a profundeza do oceano, criar imagem de alta resolução do subsolo, região de estrutura. E tem gente questionando o método. Não, mas esse método não pode ser tão preciso assim. Ele é preciso assim. A equipe ainda afirma que existem pontos de acesso sobre as 3 pirâmides, conectando-as por meio de um sistema subterrâneo de câmeras e passagens, que sugeriu Ciclo, que é o nome do cara. Ciclo é o nome do cara, tá certo, família? Podem estar alinhados com as lendárias salas de Amente, um reino mítico de antiga tradição egípcias. Estas descobertas podem redefinir nossa compreensão da topografia sagrada de Gizé, acrescentou ele. Né? A suposta descoberta, aí já começa, no entanto, desatou controvérsias entre especialistas. O professor Lawrence, da Universidade do Arizona, especialista em tecnologia arqueológica, contestou ao Daily Mail a ideia de que as ferramentas atuais sejam capazes de capturar imagens precisas a profundidade tão extremas. Para ele, as alegações são um exagero, um grande exagero. Apesar do ceticismo, ele admitiu a possibilidade de que estruturas menores, como câmeras subterrâneas, tenham existido no local antes da construção das pirâmides, considerando a relevância espiritual da religião para as civilizações antigas. Segundo ele, apenas escavações direcionadas podem comprovar a existência dessas formações. Então, essas escavações não vão rolar, e se rolar, vão negar, porque você tem que ser inteligente aqui, meu irmão. Você tem que raciocinar, tá certo? Se de fato essa estrutura existe, essas estruturas existem, alguém muito poderoso já sabia. Ou você acha que, nossa, os caras nunca pensaram em dar uma olhada ali embaixo? Quem tem acesso, principalmente quem teve acesso primeiro, onde não existiam nem essas leis, sabe o que existe ali. Não é à toa que o mal é cultuado até hoje em dia, meus irmãos. Muita coisa está escondida ali e tem a ver com o submundo, tem a ver com a espiritualidade, os níveis mais baixos dela, infelizmente, que guia muitas dessas mentes hoje. Então, pode existir uma grande cidade, e vamos ser lógico aqui também, né? Se essas estruturas foram construídas em um tempo onde as ferramentas eram tão arcaicas, é óbvio que já está desmentido, certo? Só o fato desse cientista dizer, não, pode ser que não seja tudo isso, mas tem, já é uma prova que há algo grande sendo omitido de toda a sociedade. E que esse algo grande, evidentemente, vai mudar a história.
não é nem de longe o que nos contaram. Há algo escondido ali. E que pode até casar, principalmente com a galera que acredita em seres de outros planetas, né? Eu acredito que esses seres não são físicos como nós, mas de fato deve existir algo, meus irmãos, que está sendo omitido de todos nós. Isso aí está cada vez mais claro. Existe uma tecnologia que foi perdida sim, né? E que agora ela começa a aparecer, porque nós estamos na época das revelações mesmo. O que é que eu tenho dito para vocês? Olha, meus irmãos, cada vez vai aparecer mais coisas, mas pelo menos quem pensa por si próprio, quem não quer opiniões formadas dos outros simplesmente para sair repetindo, entende que há algo grande que está sendo escondido, mas que as evidências disso estão aparecendo e está ficando difícil para eles esconderem. Porque é óbvio, meu irmão, não é possível que a pessoa diga, não, mas os caras fizeram túneis, construíram essas estruturas aí, né, como você vê aí nos mapas, construíram isso aí dando porrada com pedra ou mordendo com os dentes. É óbvio que não. Existia algo que eles conheciam, algum tipo de tecnologia que pode misturar a espiritualidade no meio, né? Você vê os encantamentos, a própria Bíblia mostra isso. Quando o Moisés vai lá no Egito, fala de ciências ocultas. E os milagres que Deus fez eram sempre maiores, né? Eles não tinham como ter a mesma grandeza, mas cá entre nós eram repetidos. Quando Moisés transforma a sua vara, né, em cobra, os caras fizeram a mesma coisa com a deles. Então veja o tipo de poder que estava na mão do faraó. Os caras faziam a mesma coisa. Quando eles transformam a água em sangue, se eu não me engano, eles também fazem, agora numa quantidade menor, não é? Acho que num poço ali eles conseguiram fazer. Então existia uma ciência oculta ali, que foi inclusive aprendida de gerações passadas e que os caras estavam usando e que desagradava a Deus. Eram as forças ocultas. Então, para mim, está cada vez mais claro isso. Se você gosta desse tipo de assunto, meu irmão, e quer aprender mais, o Velho Diário do Davi está lá na Hotmart, já vai ser atualizado e o preço também. Então, quem pegar agora vai poder pegar a atualização com o dobro de páginas pelo preço antigo, né? Porque a pessoa já vai ter acesso direto ao produto. Tá certo, meus irmãos? Mesmo que ele tenha mais coisas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembra que a Hotmart ela é uma das plataformas mais seguras que existe. Então eu recomendo muito para vocês o nosso Velho Diário. Vai servir para o entendimento melhor de vários vídeos que a gente vai fazer ainda e que já fizemos. Certo, meus irmãos? É isso. Deixa a sua opinião. O que é que você acha? Estão escondendo? Vão dar um perdido nessa descoberta? Eu tenho certeza que sim. Vão calar logo os caras. Porque o poder da elite é viver no oculto. Se for revelado as coisas que eles realmente fazem e são, o poder deles acaba do dia para a noite. É um poder grande, mas que é segurado por uma corda muito fina, uma corda que pode ser arrebentada a qualquer momento. Bastava as pessoas pararem de tratar isso aqui como teoria da conspiração. Certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e nós seguimos juntos. Fui!